A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua família, na sua vida, na sua casa. Aqui estamos nós, meus amados, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este domingo de Deus para a sua vida, para a minha vida. É um prazer a gente poder compartilhar a palavra de Deus, né? Temos aqui a revista deste trimestre, aqui nós estamos estudando a revista da CPAD e estamos já neste domingo na terceira lição, tá? E a terceira lição traz um tema sobre as abominações do templo. Sobre as abominações do templo. E está dividida em partes, né, por tópicos. Nós vamos estar estudando nesta manhã, tanto aqui no rádio, CBC Gospel, quanto na CBC TV. E também estamos disponibilizando no nosso canal no YouTube. Falando no canal no YouTube, quero pedir a você que nos ajude compartilhando o nosso canal com seus amigos e também, se você ainda não é inscrito, você se inscrever no nosso canal, tá? Para nos ajudar, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o canal é divulgado pelo YouTube, tá? E assim nós vamos podendo chegar mais longe, levando a mensagem de Cristo para as vidas que estão aí morrendo sem Deus e sem salvação. Querido, nós louvamos ao Senhor pela lição de hoje e somos gratos por sermos privilegiados em ministrar com você, para você, a lição de número 3, quarto trimestre deste ano, 16 de outubro de 2022, o tema as abominações do templo. Querido, o nosso texto áureo está em Ezequiel capítulo 8, versículo 6. E diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Olha, Padre, esse texto áureo aqui, ele é muito forte. E o Senhor, ele fala com o profeta Ezequiel e pergunta a ele: estás vendo que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, com o intuito de que eu me afaste do meu santuário? E Deus ainda fala que iriam acontecer coisas maiores, abominações maiores ainda. Amados, e nós estamos vendo ser feito com nosso corpo, as pessoas fazendo com os seus corpos, que é o templo do Espírito Santo de Deus, sabe? É algo assustador, tremendo, difícil de acreditar. Mas Ezequiel já falava sobre isto aqui, meu amado, né? Ele já falava aqui no seu livro há mais de 500 anos, né?
ele já falava sobre as abominações, Deus passando para ele. Esse era o período da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. Tá? Então, ele já falava aqui como coisas maiores iam acontecer. E hoje nós estamos vendo a ideologia de gênero, hoje nós estamos vendo campanhas fortes em favor do aborto, estamos vendo, queridos, os sodomismos se propagando, estamos vendo coisas que entristecem o coração de Deus e que afastam Deus do seu santuário. A verdade prática da nossa lição é esta: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Olha, queridos, qual era o lugar mais sagrado da Terra Santa? O templo. Isso entristece o coração de Deus e afasta Deus do seu santuário. Olha, meu amado, a leitura bíblica está em Ezequiel capítulo 8, versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículos 12, 14 e 16. Diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar estava esta imagem de ciúmes à entrada. Estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. Subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da terra de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente.
que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Querido Deus e nosso Pai, te agradeço por esta manhã estarmos estudando a tua palavra. Te agradeço por esse momento de oração, momento de reflexão na tua palavra. E peço, meu Deus, o discernimento, a capacidade de desenvolver este assunto. Meu Deus, e também peço a todos que irão, em favor de todos que irão ouvir, assistir esta mensagem. E o Senhor, meu Deus, abra-lhes o entendimento para receberem, meu Deus, nos seus corações esta palavra, e que esta palavra venha transformar vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, louvado seja o Senhor. Amados, a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a lição de hoje traz um alerta a respeito desse perigo que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo. Forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição de hoje tem o propósito de levar os crentes em Jesus Cristo, os cristãos, a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos, amados, isentos desse perigo. Precisamos, sim, examinar a respeito da ruína espiritual, tanto moral quanto espiritual, que a idolatria provoca no povo. A lição de hoje tem objetivos importantes para atingir na minha vida, quanto também na sua. Primeiro, é expor a visão do capítulo 8 do livro. Também destacar as imagens de ciúme, o culto aos animais, aos répteis e os 70 anciões vistos ali pelo profeta. Terceiro, tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. É o que nós buscaremos fazer nesta lição para que você possa entender melhor as visões, as profecias de Ezequiel. Tá bom, meu amado? Então, ao longo das Escrituras, querido, nós percebemos uma grande quantidade de povos que praticavam idolatrias variadas, né? Deuses em forma de animais, deuses com aspectos humanos, enfim. É a prova de um processo de corrupção da imagem divina que o ser humano sofreu desde a queda dos nossos primeiros pais. E é preciso sermos prudentes para não cairmos, né, nas astutas ciladas de Satanás, que na modernidade dos nossos dias traz uma idolatria com novas formas e também novos estilos. E para isso, precisamos ter muito cuidado. Amados, a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, oráculos apocalípticos. Capítulo 1
E 40 a 48, além do 8 ao 11, né, o capítulo 8 inicia uma nova sessão. E nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém, o objetivo da lição aqui do capítulo 8 é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda do capítulo 8. Uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e também espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações que são chocantes para Deus, foram chocantes para o profeta Ezequiel. E a palavra-chave da nossa lição hoje é idolatria. Então nós vamos conhecer um pouco sobre a visão. Aqui nós temos a segunda visão de Ezequiel. As visões do capítulo 1 ao 11 são partes, amados, de uma unidade literária. O profeta Ezequiel recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, lá em Ezequiel 1, versículo 2, e o capítulo 8, ele introduz uma nova visão no 6º ano, também no mês 6º. Aqui Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 2 de Ezequiel 1, nós vemos assim, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então nós vemos aqui, amados, a visão que foi a visão da carruagem da glória de Deus. 5º ano do cativeiro. E o capítulo 8, ele introduz uma nova visão. Agora, no 6º ano, no mês 6º, aqui em Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Diz: sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram diferentes da outra visão, que era a visão da carruagem da glória de Deus. Agora, nesta visão, Ezequiel viu foram abominações praticadas, sabe aonde? No templo. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Estavam praticando abominações no templo. Pelo que, diz aqui Ezequiel 8, versículo 18, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem trarei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amados, essa data é importante, porque mostra que a cidade, que o templo, ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam ainda para acontecer. Então nós vemos aqui a segunda visão. A primeira, nós vemos a visão da glória de Deus numa carruagem.
Agora, o que Ezequiel está vendo são as abominações praticadas no templo. Queridos, sobre a visão, temos aqui as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8, amado, destoa das demais visões do próprio Ezequiel e também de demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e foi levado a Jerusalém em uma visão. Aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, nós vemos isso. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos da terra, os anciãos de Judá, sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E excedeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. As visões de Deus, amados, mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda irão acontecer a curto, médio e longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. Nós vemos em Daniel 7, versículo 1, versículo 15 a 28, Daniel 8, versículo 1, versículo 15 a 27, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fato passados, presentes e futuros. Diz: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O Senhor fala isso para João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as visões das abominações do templo eram visões que estavam acontecendo naquele momento, estavam acontecendo e que iriam ainda acontecer e que nos dias de hoje ainda acontecerão. Sobre a visão, como entender, amados, as visões de Deus? Ezequiel, ele foi transportado em espírito. Onde estava Ezequiel? Ezequiel estava na Babilônia. E ele foi transportado da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpóreo. Era uma visão em tempo real, mas não foi um transporte físico. Não foi uma visão de transporte físico. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Lá no versículo 3 do capítulo 8. E depois ele retorna à Caldeia. Aqui no capítulo 11, versículo 24, diz assim: depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto.
Então, essa é a mesma experiência do apóstolo João lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se tornaria inevitável. Queridos, a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Dá algo diferente, assustador, algo muito forte que estaria acontecendo e aconteceria ainda e que também poderá acontecer nos nossos dias. Meu amado, meu irmão, olha, presta atenção. O segundo tópico da nossa lição fala sobre as abominações. Abominações. Ezequiel fala da imagem de ciúme no versículo 5. Ele diz: disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar estava esta imagem de ciúmes a entrar. A imagem de ciúme. O termo ciúme, amado, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem, ela é simel, em hebraico, ídolo, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como sendo Azerá, deusa também conhecida como poste ídolo. Então o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Você pode conferir isso lá em 2 Reis, no capítulo 21, versículo 3 e o versículo 7, que diz: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E diz ainda aqui no 7, também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para si. Mas, queridos, fora colocada ali, o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tinha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria, amados, provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Deus, ele tem ciúme do seu povo. Ele tem ciúme da sua igreja. Ele tem ciúme de você, que é seu servo. Então, amados, sobre as abominações,
vimos aqui também no versículo 10 o culto aos animais e aos répteis. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e também clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. É verdade, para ver o que se passava na câmara dos templos. Olha, levou-me à porta do átrio, versículo 7. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Queridos, o profeta precisou cavar um buraco, porque o que estava acontecendo era clandestino, era na incógnita, era um culto pagão, de forma secreta, clandestina. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Queridos, a zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios. Os egípcios, eles viam na zoolatria, viam nos animais, mais que símbolos ou emblemas, eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Amados, sobre as abominações, nós também vemos no versículo 11, os 70 anciãos que Ezequiel viu ali. Mas agora não serei para com o resto deste povo. Olha, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, o ancião em hebraico significa idoso. Em grego, presbíteros, ou mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a pessoas idôneas, a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes também. O profeta Isaías fala disso aqui. No capítulo 3, versículo 14, diz assim: olha, o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo, contra os seus príncipes. Então, amados, o termo ancião também é usado para líderes das comunidades cristãs. Não se tem informação, amados, detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indiquem ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safá, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, lá de 2 Reis, no capítulo 22, versículo 8 a 11. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou uma filha que se apostatou da fé, que se desgarrou, que se afastou. Amados, as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Você já parou para analisar
como está o culto que você, que a sua igreja está prestando a Deus? De que maneira nós estamos nos apresentando a Deus no santuário para adorá-lo? O que nós estamos trazendo lá do mundo e colocando nos nossos templos? Amados, esses homens introduziram nas câmaras do templo simbologias, representações de ídolos da crendice egípcia. Trouxeram para dentro da casa do Senhor e tornou-se abominação. O que a igreja tem trazido para dentro da sua própria vida e para dentro do templo? Muitas vezes, meus queridos, em forma de ornamentação, de enfeites, precisamos ter um critério mais apurado para essas coisas. Não é verdade? Então, amados, fica aqui esse alerta, que é muito importante para todos nós. Dentro do próprio templo, Ezequiel viu uma multidão de imagens representando toda forma de criatura. Essa presença era violação direta do mandamento de Deus, que proibia e proíbe a representação de qualquer criatura em forma tangível. Lá em Êxodo 20, versículo 4 ao 6. Ezequiel também viu no lado norte do templo mulheres chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz, o deus sumério, babilônico, deus da fertilidade. O fato de estar sendo feito junto às portas da casa do Senhor dá a entender não só idolatria aberta e descarada, mas também a atribuição de Tamuz às bênçãos da fertilidade que só o Senhor, nosso Deus, é quem nos dá. Nesse sentido, era a violação do mandamento que proíbe o uso do nome do Senhor de maneira vazia. Queridos, sobre as abominações, temos aqui no versículo 14 o ritual de Tamuz. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Como dissemos, Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria. Deus da vegetação, Deus dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no 2º dia do 4º mês, para que ele, Tamuz, ressuscitasse e fizesse chover. Quem eram as carpideiras? Carpideiras eram pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios, nos enterros, para fazer com que os outros também viessem a chorar. Parece que essas mulheres estavam também envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Queridos, temos que ter cuidado com as simbologias, para que nós não caiamos
no engodo de Satanás. Sobre as abominações, nós vimos também os adoradores do sol, aqui no versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Ei, quantos têm virado a costa para o templo do Senhor? Nos dias de culto, estão indo buscar os seus próprios interesses. Nas escolas bíblicas dominicais, estão aproveitando para ir aos igarapés, aos balneários, não é verdade? Estão procurando os seus próprios interesses e têm virado a costa para o templo do Senhor. Queridos, é hora de despertar. Isso era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 19, Moisés alertava: e não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelidos, ou a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha, havia no Egito o templo do sol, em hebraico a casa do sol, traduzido por Heliópolis da Septuaginta, né? Vindo do grego Hélios, Óleos, cidade do sol. Tá? Queridos, aqui se trata da antiga cidade egípcia, Tion. O seu nome hebraico ou Heliópolis em grego. Tá? A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, queridos, analisando sobre as abominações, nós vemos aqui os adoradores do sol no templo do Senhor. Analisando sobre as abominações, nós vemos os anciãos e os profetas. Aqui, amados, retornando à abertura da profecia, aqui no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Parece que esses anciãos exerciam a autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte do rei Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, é que viu Merodach, que sucedeu Nabucodonosor no trono, mandou libertar Joaquim e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informado. Isso parece ser pouco provável, né? Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como também em Jerusalém. Então, meu amado,
E nós temos visto aqui, no terceiro tópico, são as abominações também, né? E vimos aqui o ritual de Tamuz, vimos aqui os adoradores do sol, e vimos aqui os anciãos lá na casa do profeta. Queridos, é importante que nós atentemos para as verdades de Deus. É importante que nós estejamos apercebidos para os acontecimentos. Na lição de hoje, nós aprendemos sobre a segunda visão de Ezequiel. Quando Deus diz: filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? A pergunta é: você, amado, tem observado o que eles estão fazendo? O que querem fazer com a igreja? O que querem fazer com a nação? O que querem fazer com você? O que querem fazer com a sua família? O que querem fazer com a sua fé? Vês o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. E ele diz: olha, tu ainda vai ver coisas maiores. Então, amados, precisamos estar percebidos, defender a nossa fé, defender a nossa família, interceder para termos de volta a presença gloriosa de Deus no seu santuário, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Sobre a visão, nós vimos aqui a segunda visão. A segunda visão. Não mais uma carruagem da glória de Deus, mas agora nós vimos uma visão de abominação. Tá? Essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações, e abominações praticadas no templo. Isto justifica a razão da ira divina, a destruição do templo, destruição da cidade. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Sobre as abominações, nós vimos a imagem de ciúme, nós vimos o culto aos animais, nós vimos os 70 anciãos, queridos, todos corrompidos. E é preciso entendermos a palavra de Deus. Ainda sobre as abominações, nós vimos o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, tido como Deus da vegetação, Deus dos rebanhos. Vimos os adoradores do sol, pessoas que viraram a costa para o templo para adorar o sol. Vimos os anciãos na casa do profeta. Queridos, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e também o estilo de vida para os dias atuais pelos crentes em Jesus Cristo. Amados, precisamos ter que nós estamos levando para os nossos templos físicos, como também o que nós estamos trazendo para o templo espiritual, que é a habitação de Deus em nós.
que nós estamos trazendo como fé para dentro do nosso coração? Agrada a Deus ou o afasta do seu santuário? As minhas práticas, o meu comportamento tem agradado a Deus ou o tem afastado Ele de mim, que sou seu santuário? Então, queridos, é importante vermos isso. Na revisão de conteúdo, nós temos aqui o primeiro ponto. Por que a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista? Pois bem, essa visão ela é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, os acontecimentos dos dias de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam ainda para acontecer. Por isso, a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida tanto quanto como preterista e também, ao mesmo tempo, como futurista. Segundo ponto a rever é como explicar a expressão imagem de ciúme. Ora, amados, o uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Deus tem ciúme de você. E aí você troca Deus por uma imagem, feitura de mãos humanas, feitas muitas vezes até mesmo pela própria pessoa. Deus tem ciúme. Terceiro ponto. Como os egípcios viam a zolatria. A zolatria, a adoração aos animais, é típica dos egípcios. Pois os egípcios eles viam nos animais mais que símbolos ou emblemas. Eles consideravam os animais receptáculos das formas do poder divino. Era dessa maneira que eles viam. E a idolatria ela ainda é praticada nos dias de hoje. Também. Quarto ponto. Qual era o objetivo do ritual das carpideiras aqui na visão de Ezequiel? Era realizada anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, o deus, já falamos aí da chuva, etc. No segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. E as carpideiras faziam aquele ritual, choravam, lamentavam, buscavam a ressurreição desse Deus que morria 6 meses e vivia 6 meses. Queridos, o nosso Deus é vivo, está vivo, sempre vivo. E onde Moisés condenou o culto ao sol? No Egito, amados, o culto ao sol era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo dessa idolatria, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Moisés alerta o povo para isso. Ele diz, olha, não levantes os teus olhos aos céus. Não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelidos a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja bem,
Tá? Moisés aqui, amado, condena, alerta para perigo da idolatria, né? Com relação ao culto ao sol. Então, meu amado, o que nós temos aqui nesta lição é um despertamento. São informações proféticas de algo que já aconteceu e do que está acontecendo e que ainda irá acontecer. Profecias aqui, essas visões, elas são preteristas, mas também são futuristas. E nós precisamos estar apercebidos, como também acompanhando os acontecimentos, para poder vermos assim os cumprimentos da palavra de Deus dia a dia na vida do ser humano, no mundo global, na igreja. Mas para isso nós precisamos estar assim, apercebidos, estudando a palavra. E aqui há uma razão muito forte para estarmos participando da escola bíblica dominical. Queridos, esta é a maior escola do mundo, a mais importante escola que a humanidade pode ter, é a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos de Deus, Sua palavra nos diz que somos destruídos por falta de conhecimento. E o conhecimento de Deus produz a vida eterna. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Queridos, que o Senhor esteja presente na sua vida, te abençoando. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma lição da Escola Dominical. Pai amado, abençoa aqueles que estão na rádio CBC Gospel, que estão na CBC TV, aqueles, meu Deus, que estão no nosso canal no YouTube. Abençoa suas vidas. Dá, Senhor, despertamento a todos nós. E que esse domingo, Senhor, ou esse dia da semana em que a pessoa está ouvindo, assistindo esse programa, seja dia de bênção na vida de todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quero agradecer você e pedir para você compartilhar. Se você está na rádio, compartilhe o link da nossa rádio com seus amigos, nos seus grupos. Se você está na TV, também compartilhe, tá bom? Para que nós tenhamos mais pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus. Se você está no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, comente, deixe o seu like, ative o sininho para você ser informado de novas publicações, tá? Então, se você está na TV e quer acessar o nosso canal no YouTube, você vai lá no YouTube, na barra de procura você digita Bispo Antônio Dias Oficial. Bispo Antônio Dias Oficial. Você manda procurar, você vai achar o nosso canal. Temos mais de 170 publicações ali. As lições da Escola Bíblica Dominical do ano passado, deste ano, todas elas até o domingo que passou, até este domingo, no caso, né? Então, meu amado, e assim continuará. Então, acompanhe a gente, se inscreva, nos ajude. Quanto mais você se inscreve, as pessoas se inscrevem, quanto mais as pessoas assistem, mais o nosso canal é visto por outras pessoas, porque o YouTube tem uma ferramenta que vai colocar a gente nas primeiras páginas, e aí então mais pessoas serão evangelizadas, tá bom, meu amado? Então peço a você esta ajuda. Você vai se tornar um missionário junto comigo, tá? Quando você compartilha o nosso trabalho, tanto na rádio, na TV, quanto no YouTube, tá? Nós também estamos no TikTok, Bispo Antônio Dias Oficial. Já temos algumas publicações lá e vamos intensificar agora, a partir deste ano vindouro,
vamos estar intensificando também as nossas publicações ali no TikTok e futuramente também em outras mídias, tá? Então, meu querido, Deus abençoe você e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja alcançando você, alcançando a sua família, tá? E olha, nossa vida é feita de escolha. E o Senhor diz, Ele tem colocado diante de nós opções. Então escolhe a bênção de Deus para que você possa viver uma vida abençoada. Fica na paz do Senhor, que Ele te abençoe grandiosamente. Amém?